Olá, tudo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso podcast Papo Organizado. É um podcast que vai falar sobre organização e também sobre o universo que engloba todo esse tema. E uma curiosidade, esse podcast surgiu dentro de um closet, né, meninas? Me chamo Bruna e antes, né, de as meninas se apresentarem, né, mas estou com a Ju e com a Bruna, a gente vai falar um pouquinho como que surgiu a ideia desse podcast no meio das nossas organizações, né? Às vezes a gente pensa em coisas aleatórias, né, meninas? Isso aí, nos horários mais inapropriados, né? Que às vezes a gente tá lá organizando, é o horário que a gente tem as melhores ideias. Exatamente. Então, nosso projeto geralmente leva 7 horas. Então, dentro dessas 7 horas, acontece muitas coisas. Desde vida pessoal, profissional, outras ideias de empreender, enfim. Mas a ideia surgiu com a Bruna, né, Bruna? Conte pra nós como é que deu o estalo pra gente fazer o podcast. Sim, eu me lembro bem que nós estávamos dentro de um closet fazendo organização. E eu acho que entramos nesse assunto de podcast porque nós três gostamos muito de ouvir. Então a gente pensou, né, ninguém nos convida para fazer um podcast. Então aí eu reunir e fazer. Então aí eu larguei a ideia. Então vamos nós fazer o nosso e ter o nosso próprio podcast. E aqui estamos. E o engraçado é que tanto eu, a Ju e a Bruna, nós somos devagar e sempre. Então nós temos as ideias, não executamos de imediato, né? Mas sempre ficamos organizando para que chegue nesse momento a gente consiga executar. Então, no início, deu um frio na barriga, mas quando a gente já começou, desde, né, quanto tempo que a gente já está empreendendo, nós entendemos que se nós não dermos a cada tapa, né? E a gente tem vários temas para falar sobre organização e às vezes não tem essa oportunidade de fala. Então, hoje é o nosso primeiro episódio. Estão animados, nervosos, ansiosos? Eu tô bem animada. Tô animada. Tá animada? Então vamos lá. A gente vai se apresentar, né? Eu vou falar meu nome aqui. Me chamo Bruna Marcon. Tenho 34 anos. Tenho a formação com a Tati Godoy, formação de Personal Organizer. E também tenho a graduação em Administração, pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas. E também tenho técnico de Administração. E atuar como Personal Organizer surgiu de uma ideia de segunda renda. Então, em 2019... em 2019 você começou, né? Em 2019, eu trabalhava em uma concessionária de veículos pesados e eu sentia a necessidade de ganhar mais, né? Que tudo que eu tinha ali não estava gerando frutos que eu estava buscando. Nesse meio tempo, eu comecei a participar de um processo de trainee, que era o meu sonho, né? Então, fui desde janeiro, fevereiro, março. Quando chegou em maio, eu descobri a formação de Personal Organizer. Sempre gostei de organizar. Minha amiga mandou. Disse, vamos fazer, né? O que vai acontecer, né? Com a Tati Godoy, que é arquiteta. Eu acho legal a gente fomentar que toda Personal Organizer veio de uma profissão inusitada, que não tem nada a ver, né? E trabalhei 3 meses na instituição financeira, onde eu passei para ser trainee. Mas eu não me identifiquei. Abri mão, né, da oportunidade financeira benéfica, mas não fazia sentido com o meu perfil. E hoje estou, desde 2019, empreendendo há 6 anos como Personal Organizer. Ô, Bru, e você já gostava de organizar antes de você fazer o curso? Ou... Eu sempre gostei de organizar. Sempre gostei de organizar meu guarda-roupa, as coisas da minha casa. Eu digo assim, eu não sou virginiana, mas eu sou metódica. Sou capricorniana. Mas eu sempre gostei da organização. Então, principalmente onde eu trabalhava, eu sou uma pessoa que eu não gosto que fique mexendo nas minhas coisas. Então, eu gosto de deixar tudo organizado. Quando alguém for lá e pega algo, eu já falo, tá em tal gaveta e tal lugar. Então, os lugares que eu trabalhava, os arquivos, assim, sempre buscava, sempre manter em ordem para facilitar para todo mundo. Entendi. Então, e você, Bruna? Como começou? Eu sempre gostei de organização, mas acho que é muito genético, assim, essa parte de organizar, porque a minha mãe sempre foi muito organizada, a minha avó materna também era. Então, lá em casa, quando a gente era criança, se a roupa não tivesse dobradinha dentro do guarda-roupa, era castigo. Nossa. Então, eu acabei aprendendo, né, isso, e meus irmãos também são muito organizados. Mas, enquanto eu morava com os meus pais, eu não tinha tanto, era só o meu quarto. Mas eu lembro que, às vezes, eu chegava da faculdade
E às vezes eu ficava até de madrugada organizando meus armários. Tirava papel. É loucura. E tirava a roupa pra fora. E trabalhava no outro dia ainda. Mas daí, enquanto eu não conseguia ver pronto, eu não sossegava. Aí, quando nós construímos e fui morar na minha própria casa com meu marido, eu comecei a pesquisar mais coisas na internet. Como organizar uma cozinha, como organizar um banheiro. Porque daí era coisa que eu não tinha, assim, um controle, né, na casa da mãe. E aí que eu descobri que tinha a profissão, que até então eu não conhecia. Daí eu pensei, eu posso então ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Porque aí eu comecei a gostar muito de organizar a casa, de cuidar da casa. Então, eu sempre brincava que organizer era o meu plano B. Eu trabalhava num setor financeiro e estava a empresa passando por alguns perrengues ali. A gente ficava com medo, né? Será que eu vou ser o próximo a ser mandado embora? E daí todo mundo lá da equipe tinha o seu plano B. E aí o meu plano B foi ser organizer. Aí cursos naquela época só tinha fora, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro. E daí deu a oportunidade de ter um curso em Florianópolis, eu fiz pela OZ. E daí naquela semana, só que o pessoal da minha equipe estava de férias, estava só eu na equipe. Eu falei, como é que eu vou pedir uma folga para ir fazer esse curso? Não ia ficar ninguém. Aí eu conversei com o meu coordenador e ele super aceitou. Então a minha mãe foi junto comigo, mãe sempre parceira. E aí eu fiz a formação. Isso em 2019, e aí eu conciliava naquele ano. Eu trabalhava durante a semana e final de semana eu organizava. Porque como eu já tinha a ideia de ter filho, eu pensava, eu vou querer passar mais tempo com meu filho. Então eu precisava ter o plano B. E aí depois que o Martim nasceu, foi uma decisão bem difícil de a gente tomar, mas aí eu decidi que era a hora de eu largar o CLT e empreender. Que não é fácil, né? Que não é fácil. Decisão, né, Ju? E você, Ju? Eu vim numa profissão bem diferente. Eu sou formada em farmácia, né? Faz 13 anos que eu atuava como farmacêutica e comecei ali na pandemia. Por causa daquela confusão em casa, todo mundo em home office, marido, filha pela internet no estudo, né? E eu me vi naquela bagunça e observando a minha casa, a rotina, e tudo muito bagunçado, não tinha nada de produtivo na minha vida naquele tempo ali. E eu pensei, vou procurar na internet alguma coisa, né? Que eu possa fazer na minha casa para organizar pelo menos o home office, porque tinha computador na mesa, tinha o celular para lá e tudo bagunçado. Então eu comecei a pesquisar, vi alguns vídeos, comecei a aplicar, mas não estava muito legal ainda, tinha alguma coisa que faltava. Então vi que tinha os cursos de personal organizer. Aí tinha uma semana da organização com a Priscila Saboia, eu fiz aqueles 5 dias ali e daí ela abriu o curso, né? E eu falei com meu marido, será que eu faço o curso? Mas eu não quero trabalhar com isso. A princípio eu ia fazer para aplicar na minha casa, para organizar a minha casa, né? Daí ele disse, faça, daí você aplica aqui em casa. Se você quiser depois, você que vê, né? Se você vai querer continuar como farmacêutica ou querer seguir a carreira, mas faça o curso. Já que você está se sentindo ruim aqui, não tá legal o nosso ambiente, todo mundo em casa. Então, eu fiz o curso em 2021, né? E comecei a aplicar em casa e comecei a ver que tudo mudou, que a minha rotina melhorou e que tudo ficou tão funcional. E eu fiquei tão assustada com aquilo, assim. Eu pensei, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam ter isso dentro da casa, sabe? Porque é muito maravilhoso. O impacto é muito grande, assim, né? É chocante, assim, no guarda-roupa, então é chocante. Ô, Ju, e esse impacto só você sentiu ou a tua filha e o teu marido também? Todos da casa. E daí o impressionante é assim, quando você aplica a técnica, que você tem a organização de fato na sua casa, a rotina da casa é impactada no total, todo mundo se engaja. Não é que às vezes as pessoas pensam, mas o meu marido não vai entrar, os meus filhos não vão entrar. Eles entram automaticamente porque aquilo vai ter uma continuidade. Tudo vai ficar no lugar. E automaticamente eles vão voltar
com as coisas para o lugar. Porque consegue muito... ver daí os benefícios, né? Sim. Se eu não manter organizado, vai ser mais sofrido. Sim. Não vou ser tão produtivo. Então, aí as pessoas realmente vê a diferença. E é importante, acho que, ressaltar que organização é um hábito. Como o hábito de uma atividade física, de uma alimentação, de um esporte. Nem todo dia nós, né, vamos estar com vontade, que nem tu falou, né, que você arrumava de madrugada, mas é porque para você fazia sentido, sim, né? era o horário ai, que loucura. Mas às vezes é o horário que faz sentido. Então hoje, quanto tempo a gente perde mexendo no celular e poderia estar mexendo em uma gaveta, né? 2, 3. Então tudo é hábito nessa vida. Tem dias que nós mesmos, né, não estamos a fim de organizar, vai ficar ali na cadeira, as roupas, um exemplo, mas no outro dia volta. Não, vamos dar continuidade. E aos poucos, né? Nem sempre vai estar tudo no lugar, porque a casa tem vida. Mas o fato da organização é que as coisas têm para onde voltar, tem a sua casa, né? Tem um endereço, né, para voltar depois. É específico, não é aleatório. É uma coisa que você tem a especificidade para estar ali naquele lugar. Tem uma razão de estar ali, né? Porque quando as coisas não têm um lugar definido, daí aonde ficar é o lugar, né? Por isso que acaba gerando tanto acúmulo e tanta bagunça. E a Priscila fala um negócio, a que você fez a formação, a Priscila Savoia. Ela falou 2 histórias uma vez que eu estava procurando algumas coisas sobre organização e me deparei com ela no podcast, de 2 situações na mesma família. A primeira foi a questão das chaves dentro de casa, que não sei se tu já ouviu ela falando, né? Que a família chegava e deixava a chave jogada. E a esposa brigava com o marido. E aquilo começou a ter uma implicância, porque se torna uma implicância, né? E a outra questão era no banheiro, porque tinha o cesto de roupa com tampa e o marido jogava em cima da tampa. E ela falava, por que você não ergue a tampa e joga dentro? E aquilo começou a ser uma discussão dentro de casa. Uma coisa pequena que se tornou maior, né? E eu acho que era amiga dela, não lembro bem ao certo. E ela comentou assim, me corrija, tá? Que coisa. Tá, por que na recepção da tua casa você não coloca um pratinho para as chaves? A pessoa vai chegar e vai colocar dentro do prato. Então, que nem tu falou. O endereço da chave era ali. Dentro do prato. E no banheiro é simples. Tira a tampa. Tira a tampa do balde, cesto. Do cesto de roupa suja. Se a comunicação da casa não está havendo a comunicação, então tire. Ela tirou e aí depois ela disse, nossa, as coisas começou a colocar. Então assim, às vezes a paz reinou. A paz reinou. Então às vezes são pequenos ajustes do dia a dia que fazem diferença. É claro que a nossa rotina, às vezes, eu não tenho filho, né? Mas também não sou casada. Vocês estão casadas, tem filho, tem um acúmulo, mas é um processo. E a partir do momento que você se disponibiliza a passar por esse processo de colocar ordem em casa, depois é muito mais fácil de manter, né? Sim, o difícil é a primeira vez, né? Achar, às vezes, o lugar para as coisas. E a personal organizer tem essa visão, né? De perceber o que está disfuncional na casa do cliente, né? O que ele pode melhorar, o que ele pode trazer para que a rotina dele fique mais fácil, para que a rotina dele flua, né? Durante a semana e com os filhos e com o marido ou a esposa, né? Então, a personal organizer é indispensável na organização da casa nesse aspecto, né? Antes de a gente seguir a nossa pauta aqui, porque nós temos pauta, como é a primeira vez, né? O papo é organizado. O papo flui, né? Eu vou só fazer uma pergunta, eu quero a opinião, né, de vocês duas, depois eu posso dar a minha. Por que vocês acham que nós temos esse feeling de organização? É devido à formação? É devido à experiência? O que vocês... Eu acho que não é devido à formação, não. É que, eu não sei, por mim eu posso dizer que eu sempre gostei de processo. Eu sempre tive que ver, sempre tem o processo de início, o meio e o fim. Então, eu sempre tive essa visão, assim, das coisas. Apesar de que antes do curso eu era desorganizada.
Eu não era uma pessoa organizada. Então você tinha o pensamento ali de início, meio e fim, mas não tinha mas eu não o tinha tino de organizar. essa técnica, essa visão de cada coisa no seu lugar. Então, eu deixava tudo misturado. Então, o curso te ajudou, né? A formação, né? O curso me ajudou nesse aspecto. Mas eu já tinha esse negócio de perceber os processos, que cada coisa deveria estar no seu lugar e que não é tudo de um dia que a gente faz, né? Então, cada passo você vai fazendo e aprendendo e melhorando. E você, Bru? Eu acredito que um pouco é da pessoa mesmo, sabe? O instinto, assim, de já ser organizado. Mas a formação contribui muito porque você começa a ter um olhar mais clínico, assim, mais de raciocinar. E se eu colocar aqui, ou se eu colocar lá, não é uma coisa automática. Não, eu vou colocar na gaveta, né? A gente só olha o contexto da história ali, da rotina, para saber onde que vai ficar, onde que vai se adequar melhor. Então, isso é uma coisa que só a formação e os cursos que trazem. E eu vejo também a vivência com cada cliente, porque cada cliente tem um perfil, porque no início para nós é tudo muito novo, né? Nós temos os perfis das visitas técnicas, que depois a gente vai explicar sobre o que é a visita técnica, mas cada família nos apresenta uma dinâmica diferente, situações diferentes, né? Eu já tive um projeto que eu tive que ir escondida do marido, porque a mãe era professora, acredito que seja ainda, tinha um filho de 1 ano e 3 meses, 1 ano, e a menina tinha 3 anos. Então, o marido reclamava da desordem, né? Ele não ajudava. Mas ela fez o orçamento, ela apresentou e ele falou que não era para apresentar, né? Que não era para executar. Então, ela entrou em contato comigo e disse, Bruna, eu que vou pagar. Eu sei o impacto que eu tô precisando na minha vida. Então, foi um projeto que eu fui escondida, né? Eu ia depois que ele ia trabalhar e saía antes que ele voltasse do trabalho. É muito cômico, mas é triste saber que uma cliente teve que passar por isso, né? Ter o companheiro exigindo a organização dela, mas ele também não apoia. Resultado, ele ficou feliz, ele achava que era ela que tinha feito, né? Porque foi uma semana ali que ela estava de recesso da escola e ela me contando que, como era 3 quartos, era uma dinâmica, às vezes as crianças ainda dormiam no quarto deles, então nos 3 quartos tinha 3 guarda-roupa e as roupas dos 4 estavam nos 3. E ela disse que para arrumar a mochila das crianças para mandar para a creche era muito desafiador. Então ela disse nunca sabia onde estava. Ela disse que depois que ela passou por o processo de organização, em 5 minutos ela conseguia organizar muito rápido a mochila. Eu passei depois para fazer uma manutenção quase 2 anos depois. Então, para mim, isso foi uma vitória. Porque ela conseguiu manter, né? Então, cada caso traz, né, essa vivência para nós e a gente já vai pegando o estilo de família. E mais uma pergunta que eu acho que é legal a gente já entrar. Por que é tão importante, e é importante também os nossos clientes se atentarem quando for contratar um profissional, se possui a formação de personal organizer? Qual é o ponto de vista de vocês? Qual é o impacto que vocês já tiveram como qualquer outra profissão, né? Para poder executar, precisa ter uma formação. Sim. E qual é o perigo? Eu não queria usar a palavra perigo, mas já que veio, mas de contratar alguém sem formação. Quem quer começar? Eu vejo que sempre quando a gente busca um profissional, independente da área de atuação, nós queremos profissionais qualificados, né? E só que o organizer, ele acaba, às vezes, as pessoas desmerecendo a profissão porque qualquer pessoa pode fazer. E um dos cursos que eu fiz com a Carol Rosa, ela deixou muito claro isso. Não é porque eu gosto de organizar que eu vou saber organizar a casa de um cliente. Você gostar de organizar é uma coisa, mas você fazer isso na tua casa, para a tua família. Agora, você fazer para um cliente, para uma família que muitas vezes a gente não conhece, é completamente diferente. Então, a postura profissional é outra, né? As técnicas de organização, porque a gente não fala só de uma dobra ou só de um organizador. Porque dobras a gente vê no YouTube, né? Sim. Hoje tem vários vídeos, né, no YouTube, no TikTok, ensinando a fazer dobras. Mas é realmente esse olhar ali de deixar o dia a dia mais prático,
de ensinar, às vezes, o funcionário da casa para manter depois. Então, vai muito além de só ir lá e organizar. É por isso que eu vejo a importância, e tantas organizers no Brasil inteiro lutam, né, por isso, para a regulamentação da profissão, para que a gente seja mais valorizado. Mas é como se você... você não vai num dentista que não é formado. Que ele assistiu um vídeo fazendo um vídeo no YouTube, fazendo uma restauração. Você não vai lá fazer, você não vai ter essa confiança. Né? E por que com a casa precisa ser assim? Então, eu acho que é realmente importante a formação por vários motivos. E muitas vezes as pessoas não conhecem, daí acabam achando que é só ir lá e arrumar uma gaveta. Então, não precisa ter uma pessoa especializada. Exatamente. Mas é diferente. E outro ponto que eu vejo também é a questão da ética profissional. Porque na formação, quando eu fui fazer com a Tati Godoy, eu achei que o início da formação ia ser tudo dobras. E foi ao contrário. Dobra é o que quase eles não ensinam nos cursos, né? Então, foi a postura profissional, como fazer uma visita técnica, como a gente vai cuidar desse cliente no início, no meio e depois. Como elaborar um contrato, né? A gente aprende a elaborar um contrato, depois a gente vai atrás de um advogado para fazer a elaboração desse contrato, para deixar mais profissional, né, nossa profissão. E como agir em determinados momentos da profissão. Então, eu já me deparei com pessoas que não haviam a formação, trabalhou como personal organizer, mas não sabia conduzir, chegou no meio e entrou em desespero. Então, né, eu fui junto, orientei, mostrei como que é o desenrolar do início, do meio e o depois, né? Como que você vai treinar um cliente, como, né, nós iniciamos a nossa profissão não já cobrando de cliente, né? Era necessário ter laboratórios. Então, eu tive laboratórios, né, projetos gratuitos, para ver quanto tempo levava cada organização. Como que era o perfil do cliente, principalmente a questão do desapego, porque eu sempre penso assim, nós não somos psicólogas, só que a gente entra na intimidade da pessoa. E tem projetos que a gente não tem nem contato com o cliente, é tudo por WhatsApp, só tem contato com a secretária do lar. Tem projetos que o cliente está direto com a gente e tem projetos muito delicados que envolvem emocional. Então, assim, como nós não somos psicólogas, mas nós temos que ter uma escutativa, tem que ter um jogo de cintura, uma delicadeza para mexer na intimidade, porque é dentro do lar. E a formação ensina isso. Então, acho importante ressaltar, tudo bem, né? Eu gosto de organizar, você ir organizando. Preste atenção. Pergunta com que profissional essa pessoa foi formada, vá atrás da profissional, entenda como que é a dinâmica, né? Eu fiz tanto o curso de formação de personal organizer e depois eu fiz um curso de formação de pós-mudança. A Ju também fez, né? A Bruna fez outros cursos também. Então, a gente está sempre tentando se atualizar, né? Porque assim como qualquer outro trabalho, a gente precisa se manter atualizado, se manter informado. E outra coisa importante também é, antes de fazer um curso, né? Como que é esse curso? Porque eu já vi alguns cursos que eles usam projetos de outros profissionais para vender o curso. Porque muito do que a gente aprende na profissão de organizer é com a experiência. Então, como é que às vezes a pessoa está trabalhando há 1 ano como organizer e ela já vai dar um curso. Todo mundo é especialista, né? Hoje em dia, né? Ficou muito fácil. Eu tenho 6 anos de carreira e eu não me vejo apta a treinar pessoas ainda. Então, são coisas que só a experiência vai trazer. Então, também tem que ter essa atenção na hora de contratar um curso, né? O profissional que essa organizer fez o curso, se é um profissional que tem anos de experiência. Então, um graduado, assim, com tempo de laboratório, né? Sim. E também, acho que pode até ser uma curiosidade, porque eu acredito que as pessoas não saibam, que a profissão de organizer tem vários nichos, né? Sim. Então, às vezes a pessoa pode se identificar em algum nicho específico e fazer um curso naquela área. E também, assim, a pessoa que não é formada, ela acha que ela organiza. Mas ela vai na casa e ela apenas arruma.
que é diferente de organização. É diferente de organização. A arrumação você coloca inespecífico, você não vai ter uma técnica que você aplica de acordo com a rotina do cliente, de acordo com aquela casa, com os móveis. Você não faz uma especificação da casa. Então, a pessoa vai e faz intuitivo, do jeito que ela acha que fica bom e que na casa dela ficaria bom. Mas cada cliente tem uma maneira de entender a organização, e a personal organizer tem essa visão de perceber como essa pessoa entende a organização na casa dela e que ela vai manter daquela forma. Então, assim, quando a gente aprende na formação, depois a gente fica pensando, mas como que eu estou conseguindo analisar a pessoa apenas de ver o ambiente só de olhar, dela? né? Até a gente mesmo se surpreende. Sim, com soluções que surgem no momento, né? Faz soluções e que são soluções definitivas, que a pessoa vai poder manter. Sim, são duráveis, né? Isso. Porque podem perceber, muitas pessoas falam, eu organizo a minha casa e não dura um dia. É porque ela não organizou, ela só arrumou. É porque a arrumação, ela não tem uma durabilidade. A arrumação você arruma hoje, amanhã tá tudo bagunçado. E é por isso que é tão diferente da organização. Não tem uma lógica, né? Não tem uma lógica. E quantas vezes, assim, eu acredito que vocês também, clientes que procuram a gente, né, me procuraram falando que queria comprar um novo guarda-roupa porque não tinha espaço para guardar. Aí eu falei assim, aí isso na visita técnica. Não, vamos analisar primeiro. Eu disse, olha, na verdade, o teu espaço está mal reaproveitado. Vamos organizar e depois a gente vê se tem a necessidade de comprar uma sapateira, uma cômoda. Então, vou falar para você, por isso a importância do personal organizer. Às vezes, hoje você vai investir num móvel, num guarda-roupa, é um valor muito alto. Por mais que seja até MDP, que a gente compra em qualquer loja de departamento, ele se torna muito caro. Então, a importância de organizar, de fazer uma análise antes, fazer uma análise, né, uma anamnese, para depois aplicar a organização. Ô, Bru, eu e a Ju, a gente tem a formação e mais o curso de mudança, né? Quais são os cursos que você tem? Eu tenho um workshop de organização de malas, que eu fiz por um tempo e agora eu não faço mais. Porque, como a gente fala, não é um trabalho muito valorizado. Né? Em média, eu levava de 3 a 4 horas para fazer uma mala. E é difícil. E é difícil. Então, foi uma coisa que eu tirei do meu portfólio. E você, quais são as formações que você tem? Eu fiz formação de Baby Organizer. Fiz quando eu estava grávida ainda, porque era tudo novidade, né? Então, eu queria aproveitar tudo fresquinho ali, as informações. Fiz um workshop de organização de acervos. Fiz depois formações com a Carol Rosa de closet, rouparia e lavanderia. E agora sou a mais nova aluna da Paula Forlan. Que bom! Que eu fazia horas já que eu queria fazer o curso. E a gente fica naquela, né? Será que eu vou fazer? Será que eu vou investir? Porque é um investimento. A gente sabe que esses cursos são um investimento alto. Então, ontem até que eu fiz a inscrição. Que legal! Fiz a inscrição. Então agora eu vou aprender muita coisa para compartilhar com vocês. Bastante novidade. E Ju, aonde surgiu a profissão de personal organizer? Surgiu nos Estados Unidos, né, na década de 80. Foi um grupo de amigas. É até interessante a história. E elas, é bem curiosa, né? É bem curiosa. Elas começaram a observar nas casas delas, se reuniram e decidiram ir para as casas organizar na vizinhança, né? E as pessoas começaram a elogiar, a gostar, e elas acabaram formando uma associação, e ali se consolidou toda a profissão de personal organizer nos Estados Unidos. Nossa, de uma forma bem inusitada. Bem inusitada. E até porque elas também saíram para organizar pessoas que necessitavam de organização, né, de acumuladores. Porque a princípio elas iam nas casas das pessoas que tinham problema de acumulação, né? E ali que é um problema mais sério já, né? Que é um problema bem sério, até psicológico, que daí também não cabe a nós, né? Resolvermos. Mas elas começaram dessa forma. E é muito curioso. E no Brasil, você está desde 2010,
2022. E a gente começou em 2019 e foi um desafio explorar esse mercado aqui em Lages, por mais que não tinha concorrência. Mas foi um desafio. E no Brasil, está há mais de 20 anos essa profissão. Sim, então, em meados de 2000... recente ainda, né? 20 anos, mas... É meados de 2000 a 2004 surgiu essa profissão. Não existe, mas não tem informação de quem foi a primeira PO. A gente vai chamar de PO, Personal Organizer, porque senão o nome é muito grande e daqui a pouco gira um trava-língua. Mas a primeira PO não tem registro, mas essa profissão veio para cá. E desde então foi se desbravando em grandes centros, né? Porque as pessoas... a demanda num grande centro de locomoção para o trabalho, voltar. Então, é muito mais estressante. E aos poucos foi expandindo. Em 2014, sentiu a necessidade de criar uma associação, a Unpop. Uma associação para, né, meninas... para direcionar nós, POs, né, para saber aonde existe, fazer cadastros, cursos, treinamentos, porque ao longo foi surgindo pessoas voltadas nessa área e o mercado foi se expandindo, né? E hoje eles fazem vários eventos, né, para reunir as organizers, e é uma forma de fomentar a profissão e também... Deu um branco? Você chamou e eu perdi. Até agora eles querem fazer um censo, né? Para ver quantas personal organizer tem no Brasil. Que não tem uma média. Porque deve ter crescido bastante, né? Sim. E em Lages, quando que surgiu, Bruna? Bom, eu fui a pioneira, né? Na Serra Catarinense. Então, foi em 2019, quando eu comecei ele conciliando com a minha outra carreira. E aí depois eu tive que fazer a pausa por conta da gestação, e daí nisso já veio a pandemia. Então foi como, quando eu voltei, foi como se tivesse que recomeçar. Mas foi em 2019 que eu fiz minhas primeiras organizações. Eu pensei que eu estava sozinha aqui também. Aí depois fiquei sabendo da Bruna, conversei com ela. Daí a Bruna também se apresentou. E depois a gente foi se encontrando, né? Por aí. E no começo a gente trabalhava sozinha, né? Até eu comecei, na verdade, ali eu tive meu primeiro projeto quando eu era trainee ainda. E aí depois eu deixei na gaveta porque era muito cansativo o processo de trainee. Tinha que estudar muito. E na época eu estava estudando também para tirar uma certificação. Então não tinha como executar. Final de semana eu só queria dormir. E uma amiga minha tinha se mudado e ela falou: Bruno, eu quero te contratar. E eu comecei a enrolar. E aí ela falou bem assim pra mim: se você não quiser, eu vou contratar outra Bruna. Eu disse: não, pode deixar que eu vou começar então. E ali eu dei o primeiro passo. Foi bem desafiador, porque foi minha segunda cliente paga. Então, entender quanto tempo leva ou não leva. E aos poucos foi indo. E foi na gestação da Bruna. A Bruna me passou alguns clientes. É isso. E depois, como que a gente começou a trabalhar juntas, né? Algumas pessoas perguntam pra gente, né? Como que eu e a Bruna se juntamos, né? Uma cliente buscou ela para fazer um orçamento de pós-mudança. E depois me mandou mensagem. Eu fui lá e ela comentou que tinha feito orçamento com a Bruna. Então, acho que eu que mandei mensagem pra você, né? Fazendo uma proposta. Acho que foi, né? Não, eu te mandei Ou você mandou mensagem? Eu te mandei mensagem perguntando se você aceitava trabalhar. Ah, pra verdade. gente trabalhar junto. Pra eu ser tua assistente, né? Daí eu perguntei se era da cliente tal. Ela disse que sim. Disse, não, então vamos entrar juntas. E a época ainda você trabalhava como CLT, né? Trabalhava. Então eu ia um horário e ela ia outro. Foi na semana que eu voltei da licença maternidade. E daí eu pensei, como é que eu vou... Porque eu pensei, tomara que esse cliente feche o projeto antes de acabar a minha licença. Porque estava em obra, e a gente sabe que obra sempre atrasa. E aí acabou minha licença e eu voltei a trabalhar e não tinha ficado pronto. E quando eu fui fazer o orçamento, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer tudo isso sozinha? Foi um projeto de 3, 4 dias, né? Daí eu falei, não vou dar conta sozinha, tem que achar alguém para me ajudar. Mas também não queria alguém que não conhecesse, né? Que não soubesse. Enfim, daí foi onde eu fui conversar com a Bruna. E aí, de lá pra cá, a gente não trabalha mais sozinha, porque é muito cansativo. A minha primeira cliente, que era um apartamento, foi o apartamento inteiro. Meu Deus, eu acho que eu quase morei lá no apartamento, porque... E daí eu só ia de noite e finais de semana, porque eu ainda estava trabalhando.
Então, é cansativo para nós que estamos organizando, mas também é cansativo para o cliente. Por isso que hoje a gente quer entregar mais rápido, quer entregar melhor também, né, garantindo a qualidade. E aí a gente não trabalha mais sozinho. Exatamente. E também um projeto de organização que há uma profissional à frente, que é o que o cliente contrata, e quando tem também assistente, se torna mais ágil, né? Então, agilidade de entrega, e também se torna mais em conta para o cliente. Porque se eu, né, que nem tu falou, teve um projeto que tu trabalhou quantos dias ali? Eu já tive pós-mudança que sozinha que eu levei de 6 a 7 dias. Então, se na época eu trabalhasse com elas, né, e tivesse essa parceria, fazia em 3 dias. Então, olha o impacto positivo que é tanto para o cliente e para nós, né? Porque a gente fica 7 horas, 6 a 7 horas, depende muito do projeto, e não é só o físico, é o mental, porque é um quebra-cabeça. Então eu digo assim, que é um quebra-cabeça virado, a gente tem que virar todas as peças e ver aonde cada uma encaixa, né? E principalmente o maior desafio às vezes é espaço. Mas vamos falar como que funciona desde o primeiro passo até o final, de quando alguém contrata a gente para um projeto de organização, que é visita técnica, tudo desde o início? Sim, porque é uma questão que gera muitas dúvidas, né? Porque as pessoas, a pergunta principal é como que funciona? Vamos fazer assim, eu mandei mensagem para vocês, quero contratar vocês. Qual é o preço? O preço. Eu tenho um guarda-roupa de 6 portas. Exatamente. Quanto custa? É só umas coisinhas que eu tenho. E isso é muito relativo, né? Porque às vezes o que é pouco para uma pessoa pode não ser para outra. Sim. E nós 3, mas também acredito que a maioria das organizers hoje trabalham iniciando pela visita técnica, né? Por que a gente faz a visita técnica? Porque a gente precisa conhecer o que tem para organizar, né? Às vezes a gente faz por vídeo ou faz por foto, mas eu ainda prefiro ir pessoalmente. Porque ainda assim, indo na casa do cliente, vendo o que tem, às vezes a gente ainda se surpreende com muitas coisas que aparecem no meio do caminho, né? E aí ali que a gente vai observar o grau de dificuldade, digamos assim, né? Se são mais coisas para dobrar, se são mais coisas para pendurar, será que vai precisar de organizador? Quantas pessoas eu preciso? Será que eu e uma assistente? Não, ou eu e mais 2 assistentes. Então tudo isso são observações que a gente faz na visita técnica. E já na visita técnica a gente procura entender um pouco a rotina do cliente. Né, qual que é o estilo de vida, pra gente saber o que vai deixar mais à mão, né? Se tem uma vida mais... Se o perfil já é mais organizado ou não. Sim. Se tem alguma assistente do lar que auxilia no dia a dia. Então, tem clientes que, de fato, não dá para fazer muitas coisas elaboradas, porque ele já não tem essa praticidade na organização. Então, a organização mais básica, vamos dizer, e como tem clientes que nós chegamos na casa e são pessoas extremamente organizadas, então a gente sabe que a gente pode fazer um pouco mais elaborado, que para essa pessoa... ela vai conseguir manter. Vai conseguir manter, né? Não adianta fazer uma coisa que a pessoa depois vai chegar em casa, vai se apavorar. Eu não vou mais mexer nas minhas roupas para não desmanchar. Então, e não é isso que a gente... E após a visita técnica, a gente faz a visita técnica e depois desse passo, nós encaminhamos o orçamento, né? Tu quer falar um pouquinho do orçamento, Ju? O orçamento é baseado na visita, né? Pra gente saber todo o layout do cliente, tudo que ele tem, né? Para poder fazer essa avaliação do preço, de quantos dias, de que se vamos precisar de assistente... E com o assistente vai ficar um preço melhor para ele também, né? Então, e vai ganhar mais tempo. Vai ganhar mais tempo. O cliente também vai ter o serviço mais rápido, né? Com a mesma qualidade, claro. Então, esse orçamento não é baseado na quantidade somente de roupas ou do móvel que a pessoa tem, né? Sim. Então, várias coisas que a gente avalia. São vários fatores, né? Vários fatores que a gente avalia. Como a gente vai fazer esse quebra-cabeça, né? Também isso entra no preço. Também. Isso entra na avaliação. Eu gosto muito de desenhar, às vezes. Sim, quando é um caso, às vezes, mais difícil, eu fico pensando como é que eu vou para casa pensando. E aí eu gosto de desenhar e coloco lá, desenho guarda-roupa e coloco nesse lado, eu vou guardar isso, isso e isso.
Então não é um trabalho que a gente faz só quando está lá na casa do cliente. Não. Né? A gente trabalha fora, enquanto está fora. Às vezes já trabalha antes de começar, porque já fica pensando em toda essa logística, como que vai fazer. E tem a questão dos organizadores também, que não entra no orçamento, né? Que isso é a parte, se precisar, né? Muitas vezes precisa, porque é um cliente que não consegue manter, não tem uma ajudadora do lar e a pessoa trabalha. Ou às vezes não tem Então, espaço não mesmo, tem né? espaço, então ela vai precisar de alguns organizadores. Então a gente faz toda essa pesquisa Sim, de qualidade e preço, né? Avalia também os fornecedores, porque a gente não vai colocar qualquer tipo de organizador na Tem casa do tudo cliente isso. que no outro dia vai estar quebrado, rasgado e enfim, né? Então é toda essa avaliação. E muitas vezes as pessoas mandam uma mensagem querendo o preço numa avaliação do móvel que ela tem, né? Exatamente. É igual um arquiteto, Como se fosse uma né? tabela, né? Um arquiteto, um design de interiores. Uma A tabela. partir do momento que você contrata, se você quer fazer um orçamento, a gente passa a ideia, mas ele não vai passar o preço do orçamento, né? Ele vai no local, entender o que a gente precisa, entender qual é o valor que a gente pode estar investindo, né? Então, são nuances que prestadores de serviços precisam dessa avaliação. Porque o que acontece, muitas vezes no início, acredito que acontecia com vocês, a gente passava, foi muito pouco, mas a gente vai pegando esse feeling, né? Encaminhava, principalmente quando trabalhava sozinha, encaminhava 2 dias de projeto e era 3 dias. Então, hoje é muito certeiro os dias que nós passamos, né? Às vezes mencionamos, né? Leva 2 ou 3 dias. 2 a 3 dias. Pode ser, porque a gente, principalmente pós-mudança, nós tínhamos planejado esses próximos 3 dias para um pós-mudança, né? Cliente da Bruna, mas atrasou a limpeza, a obra. Geralmente, final de obra, né? Detalhe, limpeza. E geralmente a gente tem o cliente ali que está projetando, aí, principalmente agora final do ano acontece muito, né? Que a nossa agenda bagunça bastante. Cliente, aconteceu muito o ano passado, ano retrasado. Marcava e desmarcava, mas a cliente estava preocupada em falar assim, a culpa não é sua. É a marcenaria que te deu um prazo e ela não está cumprindo com esse prazo. Então, são N fatores, né? Que deixa o cliente preocupado, angustiado, né? Porque ele quer morar naquele local, né? E após isso, a gente encaminha o orçamento para a cliente ou o cliente, né? Ele dando ok, como inicia o projeto de organização? Eu digo que tem 3 passos. Aí começa o quebra-cabeça. Eu vou pegar um exemplo no guarda-roupa de um closet. Eu digo para o cliente, né? Que primeiro, nós separamos tudo por categoria. O que é a categoria? Manga curta, comprida, lã, regata, calça, roupa de academia, moletom, roupa íntima. A gente separa tudo por categoria e entende o espaço que tem. O que é necessário principalmente questão de cabides, né? Após isso, se tem a quantidade suficiente, qual cabide também, né? Que isso a gente um dia pode tratar só sobre organizador. É uma coisa à parte. Porque cabide hoje no mercado tem imensos modelos e de todos os valores. Só que um é diferente do outro, né? Um tem uma funcionalidade específica para cada tipo de roupa. E às vezes o cabide errado pode danificar uma peça de roupa, né? Pode. Então, também não é só um cabide. Tem muito, muito por trás de um cabide. E eu digo, daí depois nós organizamos, guardamos, etiquetamos e treinamos. Falando assim é muito fácil, né? Nossa, parece tão rápido. Mas o que acontece nessa rotina nossa, né? Geralmente acontece muitos imprevistos, principalmente de organização, porque não tem como deixar tudo à mão. Né? Principalmente cozinha, né? Alguns clientes, eu quero que fique tudo à mão, mas não tem espaço para ficar tudo à mão. Vai depender muito do espaço. Então a gente busca também o que é de prioridade para deixar na mão, e o restante a gente vai aproveitando o restante do guarda-roupa, né? Isso. E aí, falando de
de guarda-roupa, de closet, às vezes a gente começa a dobrar, ficou tudo tão bonitinho, principalmente mudança, né? Daqui a pouco a gente acha uma mala que tem mais umas quantas peças daquela já tem que mudar tudo de lugar, porque às vezes ali no espaço onde a gente tinha colocado não cabe mais nada. E daí a gente abre uma caixa, abre uma mala, tem mais. Daí a gente tem que fazer tudo de novo. Tem que recalcular a rota. Tem que recalcular a rota. E agora a blusa de lã ia ficar ali, agora não vai mais, vai para outro. Então é literalmente um quebra-cabeça e monta e desmonta, que aí tem essa flexibilidade, né? Não deu certo, a gente troca e muda até achar de um jeito que fique bom. Por isso que a identificação é a última coisa que a gente faz. Sim. Porque a gente sempre pede para o cliente olhar, né? Durante o projeto de organização, o primeiro dia que a gente vai no projeto, nós organizamos uma parte e falamos para o cliente. Veja o que precisa ser alterado, não tem problema alterar, até nós preferimos que seja no andar do processo, né? E que fale, porque a gente já faz as alterações, principalmente às vezes até de dobra, né? A gente organizou de um tipo, dobramos, uma dobra maior, o cliente chega com mais malas ou fala assim, eu prefiro que seja dessa outra dobra. Não tem problema, no outro dia a gente sempre troca, a gente né? dobra de novo, né? Então, tem alguns retrabalhos que são necessários para poder aproveitar o espaço, né? E aí, no final, a gente faz toda a identificação e o treinamento. E como seria o treinamento? Para manter, né? A gente sempre nós usamos os kits de gabarito para fazer as dobras padrão. Então, normalmente disponibilizam para o cliente para que ele possa manter aquelas dobras, né? Porque a dobra não é o mais importante, não é, mas que ela faz diferença, né? Faz diferença porque fica mais bonito, né? Eu sempre digo, a beleza da organização é só um detalhe, porque pode não estar bonito, mas está organizado. Sim. Então, o que interessa é a funcionalidade. O que interessa, né? É a funcionalidade. A praticidade do dia a dia, né? Então, é no treinamento que a gente vai explicar como que foi o nosso raciocínio, né? Por que essa blusa ficou aqui e não ficou lá? Ou por que ela ficou no cabide e não ficou dobrada? Então, é a gente explicar para o cliente ou para a funcionária como que a gente raciocinou, como que a gente chegou naquele consenso de guardar daquela forma, para que eles possam manter no dia a dia. E no treinamento também, se houver necessidade de fazer troca, nós realizamos as Trocamos trocas, também. né? Porque por isso a importância desse repasse com o cliente, né? Já aconteceu de, às vezes, a gente não conseguir encontrar o cliente, aquele cliente que a gente só conversa por WhatsApp, e por ter uma vida agitada, é bem comum. A gente não consegue marcar um horário, né? Para fazer esse repasse, e algumas vezes ele manda mensagem, ele ou ela perguntando onde está tal peça. Eu digo que dentro de uma semana eu lembro. A garantia. Mas depois eu tenho, se precisar retornar, eu retorno. Graças a Deus não precisou. Mas às vezes mandam, onde é que ficou tal coisa, que é natural. Um cinto, porque um cinto. Porque por mais que ficou fácil, né, tá visível, mas mudou de lugar. Então a adaptação é desafiadora, né? Como para nós também, se a gente mudar alguma coisa dentro do nosso lar, né, é desafiador. Tem então, tempo de adaptação, né? Até a gente fala para o cliente, se você não se adaptou com essa forma, talvez queira mudar alguma coisa também. A gente também dá essa opção para o cliente também reavaliar. Dá essa abertura, né? Se ficou funcional realmente para e ele, sem custo, eu acho importante. Sem custo, claro, porque enfatizar isso. É imprescindível que a organização fique da forma que o cliente entenda, que o cliente mantenha e seja funcional para ele naquele momento, né? Porque o cliente não precisa, a gente não quer que ele fique refém, nosso, né? Mas que ele consiga manter sozinho aquela organização. Muitas vezes ele, quando muda do estilo de vida, muda a profissão, e então muitas vezes ele vai ter que fazer uma adaptação, né, da organização. Então a gente faz a manutenção. Sim, aí entra a manutenção. Então, a manutenção é importante quando há essa mudança, né, de estilo de vida do cliente. Ele chama de volta, a gente vai lá, reavalia
e faz essa modificação, né? Em alguns Sim. lugares que não tem espaço, é realizar a troca do inverno para o verão Sim. ou o verão para o troca de inverno, né? estação, Que porque- acontece muito essa dinâmica. Ou clientes, né, que tem uma rotina de trabalho intensa que nós temos, né? Que agora você faz parte também, que a gente vai a cada 60, 50, normalmente a 60 cada dias, 60 né? dias. Que é um cliente específico que, de fato, eles viajam muito a trabalho. Então, é muita mala feita e muita mala Isso. desfeita, roupa. Então, a gente vai para dar essa manutenção. E agora, eu pensando aqui, a gente esqueceu de um detalhe bem importante, o desapego. Né? Porque muitas vezes a pessoa contrata, busca, e tem muita coisa que ela não utiliza mais dentro do guarda-roupa. E essas coisas que estão tomando espaço para liberar, né? E justamente essas Tá. coisas que estão trazendo a bagunça. Exatamente. E eu já ouvi falarem, ai, mas o personal organizer vai mandar eu tirar tudo, vai mandar eu jogar fora, que já falaram isso pra mim. E como que Não, vocês não vamos verem mandar isso? jogar fora. Como que, né, nós trabalhamos? Isso é uma coisa que a gente aprende na formação. Sim. Como conversar, como conduzir essa situação quando precisa de descarte. Eu até parando para pensar, assim, foram pouquíssimos casos que o cliente precisou fazer um descarte muito grande, ou normalmente parte dele mesmo, né? Ah, isso aqui eu não uso mais. E normalmente quando chega o cliente já fez essa parte do descarte, então não. Para mim já ocorreu da pessoa me chamar para ajudar a fazer o descarte. Ela não conseguia fazer desapego de algumas coisas do filho, que já estava com 10 anos, e ela tinha coisas de bebê e tudo, né? Ela não tinha algumas lembranças, porque Não é normal, selecionou. É normal A gente você tem. ter aquelas lembrancinhas de batizado. E é gostoso aquela guardar. primeira roupinha que veio da maternidade. Isso é as lembranças, a gente tem que guardar, né? Não vai ser acúmulo, isso não é acúmulo. Mas ela guardava tudo. Tudo. Ela tinha um Nossa, daí guarda-roupa inteiro, Só para guardar. quarto, só para guardar os brinquedos, os calçadinhos, as roupinhas. Tudo ela estava guardando. Banheira, tudo. Você imaginar que ela tinha dele bebê. E ela não conseguia fazer o desapego. E é delicado isso, é não tem que chegar e Então, dizer você tem que desapegar. Então foi assim um desafio para mim chegar e daí conversar com ela. Ela já estava fazendo acompanhamento psicológico, claro, né? Que eu também não ia chegar lá e dizer, não, você tem que se desapegar. Ela quis fazer isso, né? Tem que ser no tempo, né, da pessoa. Ela estava nesse tempo, né, de desapegar. Então ela me chamou para fazer o desapego e depois organizar a parte que ela ia ficar, claro. Porque eu já cheguei dizendo para ela, não, você não precisa tirar tudo, doar tudo, né? Você vai ficar com aquilo que você acha que é uma lembrança, que traz coisas boas para você. A gente tem que avaliar aquilo e deixar na nossa casa tudo Aquilo que faz bem, que né? faz bem, né? Então ela foi entendendo, nós ficamos um dia todo Só para fazer só para fazer desapego. Mas foi muito gostoso, sabe? Eu saí de lá assim tão bem, e ela ficou tão aliviada, bem, né? aliviada para fazer, né? Aí já chegou uma moça que ela já tinha visto com a moça que ia dar o endereço para as roupinhas, para as crianças que precisavam. Então foi assim tão uma coisa muito bonita. É libertador, né? Libertador, sabe? Eu já tive Então- casos de clientes que teve bastante desapego, mas eu já começo a abordar na visita técnica. Então, aquela... Porque daí você já vê na visita que a pessoa precisa desapegar, né? Eu pergunto muito se há peças de roupa que não está utilizando, que não condiz mais com o perfil, por que ainda está ali. Então, a conversa começa a ficar profunda. E eu digo que nós temos que ter a escuta muito ativa. Para entender, não é simplesmente, não, tem que desapegar deu. Não, para entender o porquê que ela tem. Que ela guarda, Então, né? a gente, né, vai conversando. Então, em muitos casos, como que acontece? Na visita técnica, eu já abordo isso. Se a pessoa puder já analisar. Senão, eu faço junto. Então, já teve casos que eu cheguei, a pessoa já começou a fazer.
disse que foi desafiador, mas foi interessante. E aí, quando tem alguém do lado dando o suporte, o apoio, flui mais. E também, a pessoa se sente mais segura, né? Exatamente. E eu falo muito assim, vamos fazer três pilhas. Aqui é descarte, porque às vezes tem peças que, de fato, às vezes vira o pano de chão, vai pro lixo. O que é para doação ou brechó. E a outra é, se você está inseguro de doar, de se desfazer, vamos organizar dentro de uma caixa e deixar no alto. E espera. Se dentro de um ano você não utilizou mais o que está ali dentro, é porque não faz falta na sua vida. Então pega, vai se desfazendo. Até as peças também que precisam de reforma. Eu sempre falo assim, já botão coloca, já deixa dentro de uma sacola e já leve para a costureira, ou que é para doação. Senão daqui a pouco a doação volta para o guarda-roupa. E eu sempre pergunto assim, você tem para quem doar? Se ela diz que não, eu começo, e tal lugar? Eu começo a dar sugestões. Eu acredito que vocês também, a gente nunca fica com peças para doação. Isso não é da responsabilidade nossa. E principalmente, assim, é um desconforto. Porque vai que a pessoa... pode indicar, né? Então, hoje tem muitos lugares, né? Vai que a pessoa acha, não, mas ela vai ficar com as minhas roupas. Não. Nós somos muito desconfiados também, né? E o nosso perfil. Questão de levar para costureira, porque se a gente não ir tirando do armário, não usa mais, porque daí tá faltando um botão ou tá com o zíper estragado. E daí fica só entulhando espaço no armário. Então eu gosto sempre de ter uma sacola lá em casa, sempre tem a sacola da doação. Às vezes é coisa que não serve mais, ou alguma coisa do Martim que ele não usa mais, eu já vou colocando na sacola. Quando enche a sacola, eu levo. Sempre vai ter alguém para doar. E sempre tem uma coisinha ou outra para tirar. Porque se a gente deixa para tirar tudo num dia só, meu Deus, fica muito cansativo. E daí é aí que muitas pessoas desistem, né? E até no dia a dia, fazer um pouquinho. No dia a dia a gente vai se vestir. Essa roupa aqui não condiz mais com o meu perfil. Então já deixa esse cantinho separado. E aí depois separa e analisa. Isso aqui eu vou... tem a fulana, tem a minha... Até amigos, né? Amigos, parentes. Depois você vai doando para desconhecidos. O descarte e o desapego é uma das coisas mais importantes que tem na organização. E eu acho legal que a Marie Kondo, né, que foi que explodiu a organização, mesmo já existindo, mas eu acho tão bonito a maneira que ela fala, que a gente tem que sentir o que é aquela peça. Aquele item se traz amor, traz alegria, tem que permanecer. Mas se traz dor e sofrimento tem que descartar. E aí a pessoa fala assim, mas dor e sofrimento, vamos pegar um exemplo bem básico. Um exemplo, nós usávamos 34 e fomos para o 40. E aí a gente olha as peças de roupa 34, causador de sofrimento. Você se culpa porque você não se frustra. Aí às vezes eu pergunto, não tem por que manter. Não tem por que. Você está fazendo alguma coisa para voltar para o 34? Sim, eu estou. Legal. Mas será que quando você voltar para o 34, essa roupa vai condizer com a pessoa que você é? E as pessoas não, Bruna. Não faz mais sentido. Às vezes já é tão antigo, né? É só o ato de estar ali. É um sofrimento. Às vezes nós mantemos coisas dentro da nossa casa. A gente acostuma com sofrimento. Principalmente duas coisas. Presentes e lembranças de pessoas. Se o presente já fez a função, se não te traz, doa, passa pra frente, não deixe dentro de casa, porque às vezes é igual convite de formatura e casamento. Ele se fez o papel quando foi entregue pra você. Vai chegar um tempo, eu descarto. Porque se a gente for guardar tudo, meu Deus, hoje não... O Martim às vezes quer guardar tudo. Eu digo pra ele, mas filho, se a gente for guardar tudo que a gente tem, nós vamos ter que ter uma casa só pra guardar coisa. E hoje as casas são cada vez menores, né? Então não tem mais... Antigamente tinha uma garagem grande, tinha uma casa grande, então sempre tinha espaço para guardar coisa. E hoje não. E isso é legal, que é um assunto para um outro bate-papo, porque tem muita coisa para conversar, muita coisa. Eu acho que já estamos chegando no final. Já, passou super rápido. Passou muito rápido, né? E nós morrendo de medo que tava nervosa e foi tão gostoso. Tem alguma coisa que vocês lembrem, assim, que se ache para esse primeiro episódio? É legal estar ressaltando uma curiosidade do nosso dia a dia para as pessoas que estão nos assistindo?
Eu acho que pode ser essa própria dica do desapego, né? Aproveitar agora que é final de ano, né? E fazer esse cantinho, fazer uma sacola lá para as coisas que não são mais usadas e liberar espaço, porque não tem como a gente organizar uma coisa que... Fazer uma boa ação com isso, né? Não ficar se apegando. Levar alegria para outra pessoa, né? Porque também não dá para organizar quando tá muito caótico. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. Então, é esse exercício, né? Vamos deixar essa tarefa aí. E eu tenho outra também. Comece organizando uma gaveta por vez. Comece pelo mais fácil. Eu acho que às vezes a gente coloca... vamos começar pelo mais difícil e desiste no caminho. Então, comece pelo mais fácil. Se desafie, pelo menos 30 minutos. Eu gosto muito de colocar uma música. Não sei quando vocês vão fazer esse tipo de organização. Quais são os rituais que vocês gostam. Eu gosto de colocar música ou podcast. Então... coloque, deixa tocando, vai fazendo a primeira gaveta. Se você vê que tem disponibilidade, está gostando, vai para a segunda, terceira. Comece, às vezes, não organizando, né? Mas tirando aquilo que não faz mais sentido, que você vai ver o espaço que vai liberar na sua casa. E ver a quantidade de coisas que a gente acumula, né? Exatamente. Sim. Então, sempre tem coisa para tirar. Uma dicasinha legal também é ter sempre um cestozinho lá vaziozinho, que você vai passando pelos espaços da tua casa. Isso está fora do lugar. Vai colocando dentro daquele cesto. Vai passando e no final do dia você vai colocando, distribuindo nos seus devidos lugares. Para quem tem criança, principalmente. Porque chega uma hora que vai estar tudo fora do lugar. Então, para não se estressar, você ter esse cestinho, vai passando recolhendo e depois colocando nos seus devidos lugares. É muito bom isso, né? É uma prática diária, né? Que não leva muito tempo e que vai tirar o teu estresse durante aqueles dias. E outra coisa eu acho que é importante acho que salientar aqui: nunca descarte coisas de outras pessoas dentro da sua casa sem permissão. Pode dar muita intriga. Claro que existe alguns casos que nem a gente tem algumas, né, esposas, essa blusa aqui tá esgaçada, vou liberar. Mas elas sabem até que ponto pode. Porque às vezes existe coisas particulares, por mais simples que seja para nós, mas para o outro tem um significado emocional, um significado, sei lá, de alguma coisa. E é uma invasão de espaço, né? De privacidade. Então tudo que cada um definir o seu descarte. Quando for fazer, chame a pessoa. Sim. Às vezes você separa e chama a pessoa para ver o que quer, o que não quer. E outra coisa que eu lembrei da meu primeiro laboratório que eu fiz, foi com a minha prima, né? E a gente estava fazendo um trabalho de organização. Ela é muito apegada e ela começou a ver que muitas coisas não faziam sentido e foi separado. Passou uns minutos, chegou a madrasta dela e começou: mas isso daqui vai voltar a ser tendência? Mas isso daqui, por que você vai desfazer? Ela voltou. Então, todo aquele trabalho que ela fez com ela, ela reverteu, teve um efeito rebote. Então, acho que tudo que é nosso, que condiz pra gente, a gente tem que fazer sozinha. Quando pertence a outra pessoa, tem que trazer essa pessoa junto, né? E com os brinquedos das crianças, sempre a criança tá junto. Participar, né? Porque se você joga alguma coisa que para ela faz um sentido muito forte, você doa, ela vai ficar com aquilo para ela, como se você jogou fora uma coisa que pertencia para ela. E que para ela tinha muita importância, muita né? importância. E fazendo isso, você tá dando o exemplo, não pela fala, e sim pela atitude, né? Sim. Uhum. Meninas, então foi um prazer dividir essa mesa com vocês. Foi nosso primeiro podcast. Obrigada por aceitarem esse desafio, né? Porque eu sei o quanto é desafiador pra gente fazer uma coisa nova. E nos vemos nos próximos episódios. Que a gente já tem ideias, né, do próximo episódio. Muitas. Não sabemos quais são o dia, mas o próximo episódio será com uma convidada, tá bom? Beijos. O nosso Instagram, o meu é Marcon Organizer. O meu é Bruna Organiza _. O meu é Juliese Menegas _organizer. E muito obrigada por disponibilizar o seu tempo escutando o nosso papo. E se quiserem nos comentários deixar sugestões, né, para os nossos próximos bate-papos, né? Será muito bem-vindo. Muito bem-vindos. Obrigada, beijão e até a próxima. Tchau.